Se a sua residência não for de estudante e não for uma CPLP, existe uma grande probabilidade de você conseguir fazer o reagrupamento da sua mãe, uma vez que ela tem mais de 65 anos de idade e isto faz com que ela seja aplicável para um reagrupamento familiar de ascendente. Não é um processo dos mais comuns ou dos mais simples, mas nas condições que você me relatou, existe uma grande possibilidade dela ter o documento pelo reagrupamento familiar. No entanto, vai depender de vagas e nesse momento a AIMA não está com vagas disponíveis para reagrupamento familiar. Você já sabe que é um procedimento que mesmo nos casos mais comuns se torna bem difícil de conseguir acesso à legalização. Então, tenha atenção se abrirem vagas, faça o agendamento da sua mãe, compareça e faça a residência dela pelo reagrupamento familiar. Não é porque uma coisa foi feita uma vez que sempre ocorrerá da mesma forma. Quando houve o disparo de e-mails por parte da AIMA para efeitos da CPLP, foi um lembrete para quem tinha a CPLP a vencer em março, de que ela estaria prorrogada automaticamente por causa de um decreto-lei que havia sido publicado em novembro do ano de 2023. Agora, a própria publicação do Decreto-Lei número 41A de 2024 já é o suficiente para informar todas as pessoas que têm CPLP de que elas estão válidas até dia 30 de junho de 2025. Ter um agendamento para comparecer e iniciar o seu processo de residência não é o suficiente para lhe conceder legalidade, regularidade, ainda mais em um outro território, que é o caso da França. Isso significa que você pode estar a se arriscar demais por pouco e que, caso tenha algum problema, não é a justificativa de ter o agendamento que poderá resolver a sua situação. Então tenha atenção, deixe para fazer uma viagem deste gênero somente depois de já ter o seu título de residência e não antes, justamente porque se você tiver problemas lá na França, pode inclusive atrapalhar no seu agendamento e não ter a residência no final. Sim, quem é engenheiro civil pode se enquadrar como um profissional de alta qualificação e fazer um procedimento de regularização diretamente em Portugal com base no artigo 90. Tendo atenção ao fato de que, para que você seja considerado engenheiro civil aqui em Portugal, não basta ter se formado no seu país de origem, mas também tem que estar inscrito na ordem dos engenheiros e, por isto, habilitado a trabalhar nessa profissão aqui em Portugal. Mas é uma viabilidade, é uma boa opção fazer o processo como profissional altamente qualificado, porque neste caso ainda existe a possibilidade de trabalhar com a isenção de visto. Eu sei que muita gente ainda confunde isso, principalmente por causa de orientações dadas nos cartórios brasileiros quando o indivíduo casa. A verdade é, você sempre vai ter a sua certidão de nascimento. E quando nós falamos de um processo de nacionalidade portuguesa, o que se interessa é saber dos fatos e dos atos ocorridos no momento do seu nascimento. Então, mesmo que você já esteja casado, sempre para um processo de nacionalidade, se você solicita a sua para o Estado português, deve apresentar a certidão de nascimento. Lembre-se, é possível solicitar uma segunda via da sua certidão de nascimento e ela sempre deve estar apostilada, senão não tem validade em Portugal. Problema não, solução, porque muita gente que fez o visto D7 não veio com agendamento e está até hoje em busca de uma vaga com a AIMA, vagas que são bem complexas de se obter. Agora veja, o fato de você ter já chego em Portugal ou chegar em breve e o seu agendamento ficar lá para frente não lhe prejudica em nada, porque uma vez que você tem um agendamento e o agendamento foi fornecido pelo Estado português, não é sua culpa que o visto tenha vencido antes da data do agendamento. Você pode permanecer normalmente em Portugal e poderia em qualquer situação, mas ainda no seu caso existe um benefício do Decreto-Lei número 41A de 2024, que estende a validade dos vistos. Então, mesmo o seu visto D7, nessa situação estaria estendido e você não teria problema. Vamos lá.
Seu filho pode vir a ter a residência com base no artigo 122, a linha B, por ter nascido em Portugal. Esta é uma das opções. No entanto, todavia, entretanto, se o seu filho nascer em Portugal e você já ter pelo menos 1 ano de residência em Portugal, independente de título, comprovando que já está aqui há 1 ano, seu filho nasce português. Se não, o seu filho pode vir a ser considerado cidadão português se você estiver já com título de residência, independente do tempo que tem o título de residência. Então, as chances do seu filho ter um benefício em residência ou nacionalidade é maior do que de não ter. Tenha atenção ao que pedem os requisitos legais de cada caso e boa sorte, felicidades pelo bebê, tá? Quando nascer, conta para nós, que eu vou ficar muito feliz. Se você tinha um agendamento com a AIMA e não foi atendido por uma razão alheia à sua vontade ou que não é da sua responsabilidade, a AIMA deve providenciar um novo agendamento. Não importa se foi falta de sistema, se foi uma razão de greve, o fato é que a AIMA não pode jogar no seu colo a responsabilidade de lhe reagendar, uma vez que foi ela quem causou a falha, quem evitou ou quem não prosseguiu com o seu agendamento e com a recolha dos seus documentos. Por isso, é ela quem deve consertar a situação. O Neto usou o sistema contra o próprio sistema. Amigo, você descobriu muito bem como usar o sistema contra o próprio sistema. Se você tem a CPLP, o seu filho nasce português de origem. Se ele nasce português de origem, pela regra do número 8 do artigo 6º da Lei de Nacionalidade, você tem direito a pedir a nacionalidade portuguesa comprovando 5 anos de residência em território nacional, mesmo sem título. Ou seja, se você teve um período que ficou sem residência, mais um período que ficou com a manifestação de interesse, mais um período que ficou com a CPLP, pode somar tudo isso. E, tendo os 5 anos, você pode pedir a nacionalidade através do seu filho. Meus parabéns, você me lembrou dessa célebre frase. Muito obrigado, né? Neste caso, o ideal é notificar a AIMA de que você fez o pagamento do seu título, mas ainda não recebeu o agendamento e, obviamente, informar o prazo em que fez o pagamento e que esse prazo já ultrapassou aquilo que era previsto dentro do portal SAPA. Tenha atenção que, eventualmente, este agendamento pode ter chego no seu e-mail, então veja antes a caixa de spam, porque se lá estiver, bem, ou resolveu um problema ou criou outro, porque se o agendamento já passou, aí você deu no show. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.